Olha, e o TSE já soltou mais uma bomba contra o Bolsonaro. A live do Bolsonaro, aquela que eu fiz vídeo aqui gargalhando praticamente do desânimo dele, foi retirada do ar pelo YouTube, já não tá mais lá. Então, quem viu, viu. Quem não viu, vê o vídeo que eu fiz aqui no Plantão Brasil, que mostra lá o Bolsonaro quase chorando na live. Por que foi retirada do ar a live do Bolsonaro, Thiago? Você deve estar se perguntando. Pois bem, por ordem do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque o Bolsonaro usou para aquela live, que era uma live de campanha. Ele mesmo falou no começo da live que ele ia fazer uma propaganda eleitoral gratuita para os candidatos que ele está apoiando. E ele usou uma live para fazer campanha, utilizando não só as dependências, como a tecnologia e até a tradutora de libras oficiais do Palácio do Planalto, pagos com dinheiro público. Coisas que ele não teria acesso se ele não fosse presidente da República. Eu vou te dar um exemplo. Eu aqui, Thiago, se eu quiser falar, ó, apoio o candidato tal, tal, tal e tal, não tem um tradutor de libras do meu lado, porque é caro. É caro. Não tenho, eu não estou fazendo isso com uma internet gratuita de alta velocidade numa live com câmeras profissionais, 2 câmeras inclusive, com gente me passando papel. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma equipe dessa paga com dinheiro público. Já o Bolsonaro fez. Ele fez usando toda a estrutura do Palácio do Planalto, fez usando a tradutora de libras oficiais e muito mais. Então, o TSE decidiu que não. Bolsonaro, de agora em diante, não pode mais utilizar as dependências da estrutura nem do Palácio do Planalto, nem do Palácio do Alvorada para fazer lives de campanha. E a live dessa quinta-feira, na verdade foi quarta, ele faz na quinta, mas nessa semana foi quarta. Dessa quarta-feira foi deletada. A coisa tá ruim pro Bolsonaro, não é a primeira das decisões do TSE que batem forte nele. E o problema pro Bolsonaro é o seguinte, não é só o TSE, o STF também. Os 2 ministros que o Bolsonaro indicou já o traíram nessa semana. E olha, que eu dizia que o André Mendonça traiu o Bolsonaro só em 2023. Ele já resolveu adiantar alguns meses. E o Cássio Nunes, esse nem eu esperava. Então tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Eu vou falar disso aqui. Antes, eu peço que, se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Enquanto você se inscreve, eu, em São Paulo, eu não sou mais candidato, eu vou apoiar o Vicentinho. Eu vou mostrar aqui um vídeo de 40 segundos do Vicentinho, que ele fala de um dos projetos dele, ó. Olá, Thiago e pessoal do Plantão Brasil. Eu sou autor de quase 200 projetos de lei. Um deles é o projeto que proíbe o motorista de ônibus de ser motorista e cobrador ao mesmo tempo. Isso tem causado injustiça, desemprego ao cobrador e insegurança à comunidade que usa o transporte público. Esse projeto já passou por todas as comissões e está no plenário. Espero um dia impedir que pais de família sejam demitidos e que se garanta dignidade ao passageiro, segurança ao passageiro, dignidade ao motorista e emprego ao cobrador. Grande abraço, viu? Temos mais. Fique com Deus. Tchau. Tá aqui o Vicentinho, que é quem eu estou apoiando em São Paulo. Então, se você é de São Paulo, já sabe, tá aí Vicentinho 390, que não é o tipo de deputado que vai lá, pede voto e volta só daqui 4 anos. Não, onde ele vai, ele continua indo. Depois de eleito, ele continua vendo todos os centrais sindicais, como estão os trabalhadores de estatais, trabalhadores metalúrgicos, de empresas, de indústrias. Ele continua vendo se as condições estão bem e quais são as demandas para ele levar para o Congresso Nacional para lutar por melhorias. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, falei, ó, estou apoiando o Vicentinho, o Bolsonaro fez, só que com vários candidatos bolsonaristas. Só que tem uma coisa, eu estou aqui numa internet que eu pago, num apartamento que eu tô alugando e que eu pago, no meu próprio celular, com o meu próprio microfone, que aliás é o fone de ouvido que veio com o celular, mostrando o vídeo aqui do meu outro celular e pronto, estou fazendo aqui, eu posso fazer o que eu bem entender. Já o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele começou a fazer as lives dele em 2018 para falar sobre como seria o governo dele. Até então, ok, ele não era presidente, ele fazia a live da casa dele, onde ele estivesse em campanha, sem problema algum. A partir de 2019, ele era presidente da República. Ele falou, toda quinta-feira vai ter uma live minha. Ok, o Bolsonaro, eu vou te falar, ele se inspirou no AMLO. O AMLO é o Manuel López Obrador, que é o presidente do México. O presidente do México, ele faz as chamadas manhãneiras, que é sempre de manhã, são as lives dele. Ele não faz live uma vez por semana, não. Ele faz live todos os dias. Às vezes, domingos ele não faz. Às vezes, geralmente faz. E não é live de 1 hora, não. São lives de 3, 4 horas. O cara fala, viu? Mas fala. Ele faz uma palestra. E, ó,
com um país que não tem a estrutura do Brasil, apesar de ter uma excelente estrutura, o México, pelo menos eu digo estrutura governamental, ele faz uma live profissional, coisa que o Bolsonaro não faz. Mesmo com dinheiro público, você vê que as lives do Bolsonaro são de péssima qualidade. Parece que ele tá usando aqueles celulares de... Lembra o celular de 15 anos atrás? Que era aquele celular gordinho que você abria assim, ele, que era de flip, e que aí tinha uma câmera, que a câmera era tudo... ficava tudo pixelado, tudo quadradinhos, assim. É isso. São as lives do Bolsonaro, com toda a estrutura que tem o governo do Brasil. Pra você ver. Pois bem, só que o Bolsonaro começou a fazer as lives para falar do governo dele. E aí tem uma coisa, o presidente utilizar todo esse aparato para fazer uma live onde ele fala do próprio governo, não tem nada de legal. Se ele quisesse fazer todos os dias, como faz o presidente do México, poderia. Faz todos os dias, pega lá as câmeras, tem muito equipamento, o governo tem dinheiro para isso, pega a câmera profissional, o diretor faz o que quiser, pode fazer. Inclusive, espero eu que o Lula faça. Melhor de manhã do que na quinta à noite, também faça lives todas as semanas. Mas uma live bem feita, não é essa desgraça que faz o Bolsonaro. Se bem que o Lula, do próprio bolso, ele já faz eventos muito mais bem feitos que os do Bolsonaro. Tá, aí o Bolsonaro, utilizando todo esse aparato, começou a usar as lives dele para fazer campanha para ele mesmo. Nas últimas 4 semanas, o Bolsonaro foi avisado o seguinte: olha, se você usar as suas lives para fazer propaganda contra o Tribunal Superior Eleitoral, para pegar golpe de Estado, Bolsonaro, vai dar muito, muito ruim para você. O Bolsonaro foi avisado pelo general ministro da Defesa depois que ele se encontrou com o Alexandre de Moraes. Lembra que ele foi correndo falar com o Bolsonaro depois do encontro com o Alexandre? Pois bem, coincidência ou não, desde aquela semana, o Bolsonaro parou. Ele não. Você vê a live do Bolsonaro, ele não fala de golpe de Estado, ele não fala de TSE, ele não fala contra as urnas, ele não chama ninguém para ir às ruas, ele não fala, não é o mesmo Bolsonaro dos discursos que ele faz nas ruas. Estranho, né? Por quê? Porque na live ele tá usando o aparato governamental. Só que nessa quarta-feira à noite, o Bolsonaro em completo desespero, um Bolsonaro ali quase chorando, nitidamente abatido, um cara parece... É sério, se o Bolsonaro tivesse metade desse abatimento que ele mostrou na live no enterro lá da Rainha Elizabeth, ele não ia ser nem criticado, mas no enterro da Rainha ele estava todo feliz, aí saiu a pesquisa, ele viu que ferrou pra ele, vários aliados pararam de atender o telefone pra ele, aí ele foi lá na live assim, olha, eu vou fazer aqui propaganda eleitoral, ele assim, em quase posição fetal, só faltou ele deitar assim na posição que ele tava e chorar, só o que tava faltando pro Bolsonaro. Aí ele, cansado, cara assim, lá, já logo no primeiro candidato no segundo que ele foi fazer a campanha ali, o primeiro era o Mourão, o segundo que ele errou num argumento, ele viu que se contradisse, aí ele caiu, ficava assim, se apoiava na mesa, olha, horrível. Tá, só que ele estava usando o aparato governamental. Eu vou te falar, você vê, os candidatos à presidência, eles usam tradutor de Libras. Os partidos, mas usam tradutor de Libras na campanha que vai para a rádio e TV. Mas você raramente vê um candidato a deputado, até o Senado, em um vídeo que faz normal para as redes sociais, ter ali um tradutor de Libras ao lado. Ou numa live mesmo, que faz ter um tradutor de Libras em tempo real ao lado, que aí é caro mesmo. Você contratar um tradutor de Libras para um vídeo que você fez para campanha, um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, ele ir lá e traduzir tudo, ok, é caro, mas um candidato tem dinheiro para isso, um candidato ainda mais a Senado, a governador, deve ter dinheiro para isso, apesar que alguns não fazem porque para isso não tem. Tá, ter um tradutor em tempo real, aí é caro mesmo, é muito mais caro. Se o Bolsonaro estivesse utilizando o tradutor pago pelo Partido Liberal, que é o partido dele, PL, pago pela campanha dele e tudo mais, seria uma coisa. Só que não, ele estava usando o tradutor oficial do Palácio do Planalto. Peraí. Aí é fácil, né? Até eu. Me dá um tradutor de graça, fica aqui. Eu, Thiago, aqui e uma pessoa falando em Libras aqui. Aí se tiver alguma pessoa que tenha problemas auditivos, vai conseguir entender tudo que eu tô falando. Eu não tenho. O que o Bolsonaro pode ter? Tá, não sou mais candidato, mas os outros candidatos todos, a todos os cargos do Brasil, têm isso? Não tem. Pra live ainda? Não tem. O Lula tá lá falando nos discursos dele, não tem um tradutor de Libras ao lado dele. Quando o Lula faz live, geralmente não tem alguém em tempo real. Quando ele põe vídeo de campanha, aí tem. Por quê? Porque é uma coisa de estrutura. O Bolsonaro tem essa estrutura montada com dinheiro público. Então o TSE falou, não pode mais. E como você extrapolou, não pode nem mais usar
o que é um conceito básico, usar a internet do lugar para promover a sua live. Ou seja, não pode mais fazer lives no Palácio do Planalto nem do Alvorada. Eu tô com a impressão de que estão começando a despejar o Bolsonaro. Sabe quando você tem um inquilino indesejado? Ou você é um inquilino indesejado, ou algum vizinho tem um inquilino indesejado. Tem alguém com inquilino indesejado e o dono começa a dispensar a pessoa antes. É igual o seu Barriga é o TSE e o Bolsonaro é o seu Madruga. O Bolsonaro tá acabando com o contrato de locação dele ali no Palácio do Alvorada do Planalto, e é pior do que ficar 14 meses sem pagar aluguel, porque o seu Barriga quer dispensar o Bolsonaro, então já tá começando a empurrar ele pra fora do Palácio do Planalto. Fala, ó, sai daqui, Bolsonaro, porque é isso, ó, não pode nem fazer live mais no Palácio do Planalto, porque extrapolou as regras. Olha, a regra simples, olha, pega, tá lá no Palácio do Alvorada do Planalto, tá, Bolsonaro, pega a sua própria câmera, pega o negócio e faz a live. Ah, mas eu usei a internet do Palácio do Planalto. Ah, a internet, ok, tem em quase todo lugar. Mas se você usar toda a estrutura, aí não pode, obviamente não pode. Mas uma derrota gigantesca para o Bolsonaro, que deve ser mantida agora na terça-feira, porque vai ser votada no plenário do TSE. Eu vou falar, as últimas vezes que o Bolsonaro teve derrotas no TSE, até saíram. Geralmente são derrotas impostas por um ministro, e aí depois vai a plenário para julgar na terça-feira seguinte. Geralmente o ministro impõe a derrota entre quarta e segunda, e aí fica alguns dias até julgar. E saem notícias da mídia de que não, de que o Bolsonaro vai reverter isso. E eu sempre venho aqui e falo o contrário do que sai na Globo, no UOL e na Folha. Eu falo, gente, o Bolsonaro não vai reverter. Aí chega a terça-feira, dá o julgamento, o Bolsonaro não reverte. Teve até um vídeo que eu fiz na semana passada de uma outra derrota do Bolsonaro no TSE, em que eu falei, ó, gente, o Bolsonaro não vai reverter isso aí. E aí muita gente, eu teve comentário aqui falando, não, já saiu na Globo, ele já reverteu. Eu falei, não reverteu. Chegou na terça-feira, Bolsonaro perdeu de novo. Então várias matérias na mídia estão aí dando a entender por quê? Porque os jornalistas usam como fonte gente do governo Bolsonaro, gente bolsonarista, que obviamente vai falar, não, a gente vai reverter, a gente vai conseguir. Não consegue. Chega lá, não consegue. O TSE tem um entendimento que é o óbvio, ó, não pode. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Um exemplo, o Bolsonaro utilizar as imagens do 7 de setembro. Toda a mídia falou que o Bolsonaro ia reverter, e assim deram como certo. Tinha matéria do UOL, da Folha, do O Globo, dizendo que era certo que o TSE ia reverter aquilo. Que o Bolsonaro poderia usar aquelas imagens, ou pelo menos as imagens dos carros de som, que ele estava lá no 7 de setembro. Eu falei, não vai poder. Aquele pessoal foi ali porque o Bolsonaro promoveu aquilo porque ele é presidente. Se o Bolsonaro não fosse presidente, não ia ter tanta gente ali, porque não ia ficar 1 ano praticamente promovendo o 7 de setembro de 2022 com todo apoio com toda a mídia dando manchete para isso. Se não fosse presidente, a mídia não ia dar manchete nem ajudar a promoção daquilo. O que aconteceu? Os ministros tiveram o mesmo entendimento que eu tive. Eu influenciei os ministros? Não, eu leio a cabeça dos ministros? Não, simplesmente analisei e falei, ó, é isso, essa é a verdade dos fatos. E os ministros lá votaram 7-0 contra o Bolsonaro. E os repórteres da grande mídia comprando, assim, engolindo a versão do advogado do Bolsonaro. É incrível as coisas. Aí agora, mesma coisa, quando a matéria do UOL foi censurada, já tinha jornalista da grande mídia, aí não por conta de escutar advogado OB, mas aí a gente que é pessimista mesmo, falando que, olha, agora caiu na mão do André Mendonça, vai dar ruim. Quando eu vi que caiu na mão do André Mendonça, eu vou falar, a primeira reação que eu tive foi rir. Eu falei, ferrou. O André Mendonça não vai manter a censura, mas de jeito nenhum que o André Mendonça vai se indispor com toda a imprensa e manter um negócio de censura. Eu só queria saber como ele ia fazer, só que ele fez da pior forma possível, ainda falando que o Flávio tentou censurar o UOL. Quer dizer, é tudo que precisava a oposição, a palavra censura numa decisão do ministro indicado pelo Bolsonaro. Já outra pancada forte. Aí também o Cássio Nunes traiu o Bolsonaro. Ó, tá ruim a coisa pro Bolsonaro. É aquilo que eu expliquei nessa semana, a expectativa de poder. Todo mundo já sabe que a expectativa de poder é Lula. O Lula quem terá o poder a partir de janeiro, não o Bolsonaro. O Bolsonaro tem a expectativa de prisão. É diferente. Então, todo mundo começa já... Bolsonaro tem a caneta Bic do Bolsonaro já tá ficando sem tinta, já tá sendo quase despejado aí do Palácio do Alvorada e do Planalto. Pode nem fazer live, cara. Esse cara manda alguma coisa, mas não manda em nada. Esse cara vai mandar lá na cela dele, na papuda, isso se ele não tiver companheiro de cela, que se ele tiver companheiros de cela, é capaz de nem na cela dele ele mandar. Essa é a situação aí do genocida. Peço aí sua inscrição no Plantão Brasil. Seguimos na luta contra essa corja que tá aí. Falou.